Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está na frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. O Domingo de Ramos é uma celebração que manifesta uma prefiguração daquilo que nós vamos viver na Semana Santa. Se nós olharmos bem, toda celebração ela manifesta como que um resumo da obra pascal. Por isso que nós chamamos de o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Ou seja, esse momento que introduz a Semana Santa nos chama a essa reflexão sobre algumas atitudes concretas que nós precisamos ter para viver bem aquilo que é a grande semana dos mistérios de Deus, para que assim nós possamos colher os frutos desta semana, dessas celebrações que nós vamos realizar. Por isso que hoje, no Sagrado Evangelho, que é o primeiro Evangelho de entrada na celebração, que é o Evangelho da subida de Jesus Cristo a Jerusalém, onde ele é aclamado como Rei e aclamado também como Salvador. Por isso que o termo Hosana aparece nesse texto, porque o termo Hosana, ele é um termo que significa salva-nos, porque é uma palavra hebraica que é usada justamente para manifestar o desejo profundo de um coração sedento de salvação. Mas para que nós possamos experimentar essa grande salvação de Deus, atualizar isso no mais profundo da nossa alma, a liturgia ela nos propõe um caminho. A liturgia ela nos conduz numa meditação dessa grande graça que é sim essa experiência de uma vida de união, de unidade com o próprio Cristo, dessa participação dos mistérios. Por isso que esse primeiro evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, que relata a subida de Jesus Cristo a Jerusalém, vai nos trazer alguns elementos essenciais para a nossa meditação. E é claro, elementos essenciais que nos ajudam a viver a Semana Santa, para que nós possamos realmente ir nos preparando, para que assim nós possamos abrir o nosso interior para participar dos mistérios de Cristo. Primeiramente, nós vemos que Jesus Cristo, subindo a Jerusalém, ele vai pedir para trazer um jumentinho. Ou seja, o jumento, ele é um animal do trabalho, do serviço. Aqui está o nosso primeiro ensinamento que Jesus Cristo nos dá. A glória de Deus, a glória de Cristo, não é uma glória como
à glória mundana, porque a glória de Cristo se manifesta através do serviço. Porque quando Jesus sobe a Jerusalém, Jesus está subindo para manifestar a obra de salvação, esse serviço que ele veio realizar nesta terra, enviado pelo Pai. Por isso que nós vemos, os grandes imperadores e reis entravam com o seu cavalo imponentes, porque ali manifestavam a glória mundana. Mas Jesus Cristo, ele quer entrar glorioso, aclamado como rei, como salvador, sobre um jumentinho, para mostrar a cada um de nós que a primeira virtude, a primeira atitude que nós precisamos ter nesse caminho de salvação é a atitude de se colocar a serviço de Deus, a serviço dessa obra de salvação. Por isso que todos nós que vamos celebrar a liturgia, que vamos adentrar nesses grandes mistérios, nós não podemos ir nas celebrações como ouvintes ou só para ver aquilo que está acontecendo. Nós precisamos adentrar na celebração como verdadeiros celebrantes, participantes daqueles mistérios que estão sendo ali proclamados, porque é a igreja que celebra a liturgia. É o próprio Cristo que celebra a liturgia no seu corpo místico. E quanto mais nós vamos entendendo isso, nós começamos a perceber a nossa participação ativa na liturgia. E essa é a atitude essencial para participarmos dos mistérios e da missão de Cristo. Depois, a segunda atitude, que também vem pelo exemplo do jumentinho, é a virtude da humildade. Nós precisamos ser humildes, porque somente através da virtude da humildade que nós contemplaremos a verdade. E é somente através dessa virtude que nós conseguimos, em cada celebração, contemplar o grande mistério de Deus para a nossa vida. Em cada celebração, nos permitir abrir o nosso coração para sermos tocados profundamente por esses sagrados mistérios. Porque a humildade nos faz verdadeiramente reconhecer o nosso próprio lugar no corpo místico de Cristo, o nosso próprio lugar na participação desses mistérios da vida de Cristo. E é assim que nós vamos tocando esses mistérios sagrados e experimentando a graça verdadeira que esses mistérios querem realizar na nossa própria vida. E com essas duas primeiras atitudes, Jesus Cristo, ele eleva a Deus, o Pai, um grande louvor de adoração. E é isso que nós vamos ver ele fazendo no alto da cruz, quando ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, ele não está lamentando, reclamando, murmurando daquela condição. Ele não está se sentindo abandonado, mas ali ele está entoando um salmo. E essa entoação desse salmo é justamente esse louvor de adoração a Deus, que todos nós precisamos aprender também a dar. Por isso que a liturgia de hoje, no Salmo responsorial, nos chama a atenção justamente sobre esta realidade, onde nós precisamos entender que as dificuldades, os sofrimentos, de repente, nessa Semana Santa, aquelas celebrações que muitas vezes vão nos trazer um certo cansaço, podem nos dispersar pela demora. Tudo isso nós precisamos ter como que consciência que nós precisamos elevar, estamos ali elevando um verdadeiro louvor de adoração a Deus, para que a gente não se permita ser arrastado pelas distrações e as tentações, para que esse louvor ele seja rompido, mas que nós possamos verdadeiramente, toda a nossa vida, todo o nosso ser, todas as nossas atitudes ser justamente esse louvor de adoração a Deus, como Cristo entoa na cruz, como nós precisamos
aprender a entoar na nossa vida e em cada celebração. Por isso que nós precisamos dar esses passos de prática dessas virtudes, da consciência que nós estamos servindo a liturgia, da virtude da humildade para contemplar a verdade de cada mistério. Precisamos verdadeiramente aprender a entoar esse louvor de adoração a Deus, porque somente assim nós viveremos bem essa grande semana, a Semana Santa, essa semana que nos faz adentrar e mergulhar profundamente nos verdadeiros mistérios da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.